A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, do capítulo 24, versículo 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar consigo: meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Estamos concluindo o Evangelho de São Mateus. E sempre eu falei, em todo esse tempo que nós ficamos refletindo os textos bíblicos do Evangelho de São Mateus, que nós encontramos aí 5 discursos importantes que Jesus realizou. Só recordando um pouco, o primeiro chama-se Sermão da Montanha, o segundo, o discurso missionário, o terceiro, o discurso sobre os mistérios do Reino de Deus, o quarto, o discurso eclesial, que é justamente Jesus dando todas as informações sobre a nossa convivência fraterna como igreja. E agora a gente conclui com o discurso que é intitulado escatológico, isto é, que fala justamente do que vai acontecer na expectativa da vinda do Filho de Deus para o julgamento final. E nós começamos a ler hoje e vamos concluir nesses dias, é o capítulo 24 e 25 de São Mateus. Esses 2 capítulos contêm esse famoso discurso sobre o fim dos tempos, né? Então aqui o trecho de hoje, esse pequeno trecho que nós lemos, Jesus dá uma resposta sobre a sua vinda, né? Quando é que vai voltar? Ele usou essa expressão que a gente leu aqui, né? Porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Jesus está fazendo justamente o seu pronunciamento sobre a sua segunda vinda. Ele já veio uma primeira vez, nascendo em Belém, na Judeia,
A gente comemora o nascimento de Jesus por ocasião do Natal. É um tempo muito favorável a esse grande mistério da encarnação de Deus, né, na nossa realidade humana. E depois que Jesus ressuscitou, então não terminou aí a história. Ele vai voltar para o julgamento final e nós temos que estar preparados. Por isso que há um apelo aqui do próprio Evangelho para a nossa prontidão, né? E ele usou 2 parábolas para a gente poder entender. Usou essa do ladrão noturno, que ninguém sabe a hora em que o ladrão vem, né? E que se o dono da casa soubesse, estava preparado, né? Então, o ladrão pode chegar a qualquer hora da noite e nós devemos estar preparados. Esse é um exemplo que Jesus deu, né? E o outro exemplo na parábola do mordomo, que espera o Senhor voltar de uma viagem. Então, no trecho que nós lemos hoje, Jesus apresentou assim para nós o conteúdo em 2 parábolas sobre a gloriosa vinda do Filho do Homem. Esse Filho do Homem é Jesus, é uma expressão do Antigo Testamento que os profetas falavam, né, do Filho do Homem. E Jesus se aplicou a si mesmo essa expressão. Por isso que a gente tem que entender a mensagem que está sendo passada para nós. Jesus usa a questão da parábola, que é uma técnica literária comum na época dele, não é? E a aplicação. Não é só ouvir a parábola, a história, mas é também ver como é que ela é aplicada. O procedimento aqui do ladrão é uma forma imprevista de como ele age, né? Você às vezes vai até andando assim pela rua com o celular, a gente vê muito na televisão. Você está até descuidado, tranquilo, de repente, uma mão passa e pega e leva. Quer dizer, é uma forma imprevista. Você não pensava que naquela hora você ia perder seu celular, ou sua bolsa, ou alguma encomenda que você levava na mão. No carro também, você para no sinal de repente, né? Então Jesus aproveita para dizer que assim será também quando chegar a vinda do Filho do Homem, né? A gente chama parousia, visita inesperada de Jesus. Para isso, há uma necessidade de preparação, né? De vigilância. E as palavras de ordem são estas: ficai atentos, ficai preparados. O Senhor vem de diversas maneiras. Ele não diz nem o dia nem a hora, mas para isso nós devemos estar prontos, não é? Porque não sabemos como ou quando virá. Então veja que é uma linguagem que nós chamamos de encerramento da história, né? Aí vai ter tudo compreendido. Seria pena a gente perder essa passagem do Senhor quando Ele vem para nos chamar. Por isso fiquemos vigilantes, não somente em oração, mas também em práticas de fazer o bem, né? De boa conduta. Essa deve ser a lição de hoje para nós que estamos nos aproximando cada vez mais do encerramento do ano litúrgico. Oração do dia. Ó Deus, vós nos revelastes que os pacíficos serão chamados vossos filhos. Concedei-nos trabalhar com ardor por aquela justiça sem a qual não há paz verdadeira e firme, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 24, do versículo 42 a 51.
Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.